Fala pessoal! Nós já vimos que o calor é uma energia que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas como é que ele vai? Como é que ele se propaga? Como é que ele se espalha? Nós vamos estudar os processos de transmissão de calor. E o calor ele pode ir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura por condução, por convecção ou por irradiação. Começamos com a condução. A condução é quando o calor se espalha partícula por partícula, molécula por molécula. Olha esse exemplo. Nós temos um material que está em contato aqui ó, com a chama, uma fonte de calor. Então o calor ele chega aqui, mas ele vai se espalhando de partícula por partícula. O calor se espalha por todo o corpo. Corpos que favorecem a condução são chamados de condutores. Corpos que não favorecem a condução são chamados de isolantes. Já vamos a um exemplo. Se você vai se aventurar na cozinha e aí você tem duas colheres, uma colher de madeira e uma colher de metal. Se você mexe ali a panela, o alimento com a colher de metal, logo o calor se espalha e chega até as suas mãos e de repente você nem consegue mais segurar a colher, porque o metal é um excelente condutor, ele espalha o calor com muita facilidade. Agora, se você está mexendo a panela usando uma colher de madeira, o calor ele não se espalha com facilidade, porque a madeira não é um condutor, não é um bom condutor, é considerado um isolante. Quando o calor ele se espalha por condução, que ele vai de partícula por partícula, nós temos que a condução acaba sendo mais acentuada nos sólidos, porque o sólido, né, a configuração do estado sólido, as partículas elas estão muito próximas. E se elas estão muito próximas, para que o calor passe de uma para outra, acaba sendo mais fácil. Não que a condução não ocorra nos líquidos e nos gases, acontece também, mas é muito mais acentuada nos sólidos. Quando o calor está se espalhando por condução, ele tem algo chamado de fluxo de calor. Então, eu repito, ainda estamos analisando a condução, mas temos um fluxo de calor. O fluxo de calor é a relação entre a quantidade de calor que atravessa uma certa região e o tempo. O fluxo representado por essa letra grega aqui, ó, o φ, o fluxo é igual ao calor que atravessa uma região em um certo tempo. Calor no sistema internacional é dado em joule e o tempo dado em segundo. É muito comum encontrar assim, ó, calorias por segundo. Joule por segundo equivale ao watt, né? Então isso é o fluxo de calor. E aí para melhorar isso, para fazer uma aplicação mais próxima da realidade, nós temos a chamada equação de Fourier ou a lei de Fourier. Então veja que eu tenho aqui ó, uma parede. Essa parede ela tem uma área e essa parede ela tem uma espessura que vamos chamar de L. Então o calor ele está atravessando essa parede. Se o calor atravessa é porque aqui, ó, do jeito que está representado, aqui nós temos uma temperatura, que eu vou chamar de temperatura quente, aqui nós temos uma temperatura que eu vou chamar de fria. Aliás, o quente e o frio são sensações. Quando eu estou perdendo muito calor, eu tenho a sensação de frio, que eu chamo de frio. Quando eu estou, teoricamente, ganhando calor, eu tenho a sensação chamada de quente. Um exemplo para isso, aplicando todos esses detalhes, imagina que você, com a mão esquerda, toca um metal e com a mão direita você toca a madeira. Parece que o metal está mais gelado, parece que ele está mais frio, mas na verdade eles estão na mesma temperatura. Vamos supor que haja um equilíbrio térmico. O que acontece? Ao segurar a madeira, você cede calor para a madeira, mas a madeira não espalha o calor, então você fornece pouco calor. Agora, quando você segura o metal, você fornece calor para o metal, só que o metal é um bom condutor, ele espalha o calor.
e se ele espalha o calor, você vai cedendo calor e ele espalha, cede, espalha. Então você perde muito calor e aí você tem a sensação de frio. Então, o fluxo de calor é a relação entre a quantidade de calor que atravessa uma região em um certo tempo. Para melhorar isso, nós temos a proposta de Fourier, que mostra que o fluxo de calor é igual a K vezes o A, que é a área, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, dividido por L, que é a espessura do material, nesse caso da parede que foi atravessada. Eu vou até destacar que esse K é o chamado coeficiente de condutividade térmica ou coeficiente de condutibilidade térmica. Esse coeficiente, ele depende de cada material. Quanto maior for o coeficiente, melhor condutor ele é. Quanto menor for o coeficiente de condutibilidade, menos condutor ele é, mais isolante ele é. Então, o fluxo de calor, de acordo com Fourier, é o coeficiente de condutividade vezes a área que está sendo atravessada, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura. Primeiro processo de transmissão de calor, condução. Agora vamos à convecção. A convecção, ela ocorre só nos líquidos e gases, ou seja, só nos fluidos. Fluido é tudo que pode escoar, tudo que pode fluir, repito, líquidos e gases. E aí, devido a diferenças de densidade desses fluidos, o calor se propaga. Atenção, que o fluido quente, ele tem a tendência de subir. Vamos colocar aqui, ó, que o fluido a maior temperatura, ele tem a tendência de subir. E o fluido frio a menor temperatura, ele tem a tendência de descer. Aqui nós temos uma panela. Note que o fluido quente está subindo, enquanto que o frio está descendo. O quente sobe, o frio desce. Então, o calor é trocado lá no interior da panela justamente por conta dessas correntes de convecção. O fluido quente sobe por ter menor densidade e o fluido frio desce por ter maior densidade. É por isso que o aparelho de ar-condicionado fica aqui em cima. O ar-condicionado aqui na nossa região, ele é instalado na parte mais alta, né, próximo ao teto. Por quê? O ar quente vai subir e ele vai encontrar o ar frio vai descer, vai nos refrigerar, vai nos resfriar, e aí ele aquece e ele sobe novamente. Então o quente sobe, o frio desce, o quente sobe, o frio desce. Isso são as correntes de convecção, o calor sendo trocado devido às diferenças de densidade. Agora, uma região mais fria, vamos supor aí que uma região que neve, aí o aquecedor é colocado aqui, ó, na parte de baixo, porque aí o ar quente vai sair dele, vai entrar em contato com os corpos e vai subir. Assim analisamos a convecção, o calor sendo trocado devido às diferenças de densidade. E vamos ao terceiro e último processo de transmissão de calor, a radiação ou a irradiação. A irradiação considera o calor como uma onda eletromagnética. Imagina que você se beneficia do calor que vem lá do Sol. Então, o Sol está emitindo calor e o calor viaja do Sol até nós aqui no planeta Terra. Mas entre nós e o Sol existe um local de vácuo. E não haveria então possibilidade de condução, porque a condução vai partícula por partícula, e se lá no espaço é vácuo, não teria como ocorrer condução. Então o calor não vem por condução. Não vem por convecção também, porque a convecção precisa de fluido, líquidos e gases. E no espaço, vácuo, então não temos condições de convecção. Então, como é que o calor sai lá do Sol e chega até nós aqui no planeta Terra? Via ondas eletromagnéticas. E isso nós chamamos de irradiação. A irradiação dos três processos é a única que pode ocorrer até no vácuo. O calor sendo transportado ou calor se propagando via ondas eletromagnéticas.
E para encerrar, vamos pensar na garrafa térmica. A garrafa térmica é um recipiente que evita a propagação de calor. Então, se você coloca um fluido a alta temperatura, a garrafa tem que manter a alta temperatura. Ou se coloca um fluido com baixa temperatura, a garrafa tem que manter essa baixa temperatura. Então, a função da garrafa é evitar, é extinguir os processos de propagação de calor. Então, a garrafa ela tem uma parede, ela tem várias paredes, a parede externa e as paredes internas, várias camadas. Nós temos que uma das camadas é espelhada. Essa camada espelhada é para evitar a troca de calor por meio da irradiação. Repito, as paredes espelhadas evitam a propagação do calor por meio da irradiação. Porque se o calor se comporta como a luz, como ondas eletromagnéticas, quando ele bate no espelho, ele volta. Então evitou a troca de calor por meio da irradiação. Entre as paredes, nós temos um espaço de vácuo. E o vácuo, ele evita a propagação de calor por condução, porque na condução ele vai de partícula por partícula e o vácuo não tem nenhuma partícula, não tem nada ali no vácuo, e ele evita também a convecção. A convecção que troca de calor, troca o calor por meio de diferenças de densidade, mas como ali é um ambiente de vácuo, não existe fluido, não vai existir como o calor se propagar. Então a função de uma garrafa térmica é tentar extinguir a propagação do calor. Eu digo tentar porque você deve conhecer garrafas que não conseguem manter o líquido a uma determinada temperatura por muito tempo, né? Então quer dizer que as garrafas que nós temos, elas não são 100% eficientes. De alguma forma, o calor acaba sendo trocado, de alguma forma o calor se propaga. Bom, pessoal, siga estudando. Nós temos bastante teoria que envolve aqui a transmissão de calor, então assista os exercícios resolvidos aqui de baixo e depois parta para a resolução da listinha de exercícios. Muito obrigado, bons estudos e até o futuro!